aquilo que nós é dentro deste tema, aonde é usado como transição entre o capítulo 3 e o capítulo 5. Então, no capítulo 1, 2 e 3, o J.K. Smith ele vai se propor a falar sobre uma antropologia, propriamente, do ser humano, aquilo que ele compreende. E aí, o capítulo 4, ele vai fazer essa transição dessa antropologia que somos nós, que estamos no mundo, e como isso se aplica na fé. E aí, o capítulo 5 em diante, ele vai seguir nessa próxima exposição. E aí, para a gente ter, então, noção, ele vai falar sobre um mundo que é sacralizado. Essa é a ideia desse capítulo, o capítulo 4. E depois disso, ele vai começar a aplicar nos próximos capítulos, que nós vamos ver nos próximos 2 encontros nossos. Com isso, eu quero relembrar alguns pontos do que o Smith ele vem dizendo para nós sobre esse universo, né? Primeiro, ele vai agir de forma contrária da compreensão que nós temos de cosmovisão. Ele fala que é um termo que nós utilizamos, mas é um termo que não abrange a totalidade da ideia. Ele fala que cosmovisão é limitada porque ela vem de uma perspectiva apenas racionalista. Ou seja, aquilo que eu compreendo e aquilo que eu existo no mundo depende apenas da forma como eu penso. Cogito ergo sum, penso logo existo. Então, dentro dessa compreensão, ele fala que isso é muito raso. É muito raso. Não tem como a gente entender o mundo apenas com o nosso racionalismo, existem coisas a mais. Então ele fala, não gosto do termo de cosmovisão. E aí ele começa a se aproximar de Taylor, onde ele vai trabalhar a questão do imaginário social. O imaginário social, ele vai falar que tem impulsos dentro de nós que nos levam a desejar e viver de determinadas formas. E ele fala que ele gosta de pensar a partir dessa perspectiva que forma os nossos desejos, e com esses desejos que são formados, ele começa a desenvolver esse aspecto da adoração, de desejar o reino de Deus. Com isso, ele fala que nós somos seres que amam e, consequentemente, desejam. Até, no entanto, ele tem um livro que faz parte dessa trilogia, um complemento, que é Você é Aquilo que Ama, e é o que ele desenvolve no primeiro capítulo, principalmente, que ele vem falar, nós amamos coisas. A gente perceba ou não, nós amamos. E como que a gente sabe que a gente ama? Conforme a gente vive. Vamos supor, dando um exemplo, como eu sei que eu amo uma pessoa? Você sabe que você ama uma pessoa a partir da forma como você vive com ela e você trata ela. E não da forma que você verbaliza. Porque primeiro você vai estar agindo conforme o seu amor, mesmo que na sua mente você não perceba. Você fala, tô em dúvida, será que eu amo alguém? Não sei se apenas a minha cognoscibilidade pode comprovar que eu amo alguém. Aí ele fala, como que você se comporta diante da pessoa? Você se comporta igual com todas e tudo mais? Ele fala, a partir da sua prática, você descobre se você ama. E aí ele vai desenvolvendo a parada de desejar. E a gente viu a questão dos lugares de formação, onde ele vai citar alguns para nós, sendo esses o shopping, a universidade, as fraternidades, que são ambientes sociais que a gente está inseridos, e eles nos formam no dia a dia, quer a gente perceba, quer não. Ele vai falar que essas coisas nos colocam numa narrativa dentro dela, e essa narrativa faz a gente desejar aquilo que é proposto, mesmo a gente não percebendo. E aí ele foi citando exemplos, o Rafa trouxe no último encontro para nós algumas formas para a gente perceber algumas coisas, e ele se desenvolve dentro disso. E aí, ele vai usar a ideia de que existem hábitos dentro de nós que são a priori e a posteriori. São hábitos que nos formam, que a gente não percebe, e são hábitos que formam a gente que nós percebemos. Por exemplo, se eu quero virar um jogador de futebol, eu vou desenvolver um hábito a posteriori, eu vou treinar. Então, eu vou decidir fazer algo. Só que, se eu cresço num ambiente onde só tem briga, eu não tenho escolha propriamente de ser uma pessoa que vai ser mais irritada. É uma coisa a posteriori da minha existência que me forma. Então, ele vai desenvolver que existem esses hábitos. E aí, esse é mais ou menos um resumo. Eu queria acrescentar um ponto a mais, que eu acho muito interessante, que ele cita no capítulo 1, e depois ele não continua a falar sobre isso, mas dá para perceber que ele cita Heidegger
e Soren Kierkegaard no primeiro capítulo, mas principalmente Heidegger, que eu acho interessante, que ele vai falar o exemplo. Heidegger ele tem uma maneira de compreender na filosofia chamado ser aí e ser no mundo. Ser aí refere-se à minha existência, como que eu me projeto como ser existente no mundo. E Smith ele vai falar que nós nos projetamos no mundo como pessoas que amam. Ser aí, né? Nós somos seres aí que amamos. E quando ele vai desenvolver agora no capítulos em diante, ele vai falar como que nós somos no mundo, como que nós adoramos as coisas, ele vai desenvolver a parte de Heidegger, na minha percepção, que é ser no mundo, que Heidegger vai dizer. Como que a minha existência no mundo impacta essas coisas, essa convivência social me muda. Então, é isso. Eu quero projetar um vídeo para vocês para dar um exemplo mais ou menos do que ele vai estar falando. Vou parar de compartilhar aqui, compartilhar uma tela no YouTube rapidinho. A gente vai ver um vídeo de 5 minutos. 4, na verdade.
Legal. E aí você deve estar se perguntando, tá, Arthur, o que isso tem a ver? Olha que interessante a história do Rick e a história do Dick. Se eu não me engano, é Rick e Dick. A família Hoyt. Ali, principalmente, tem uma fala que é muito interessante, que é o filho é o coração e o pai é o corpo. Um não podem agir sem o outro. Juntos eles vão além. Essa é a ideia da frase. Juntos eles vão além. Só que, geralmente, como vídeos motivacionais, como esse que é, e aí é até muito louco porque os caras participam de um triatlon. Putz, os caras andam de bike e corre nada. Imagina com uma pessoa que é tetraplégica, ele não se move. É um rolê muito grande. Só que a grande sacada é, de alguma forma, esse vídeo ele causa impactos em nós. Ele nos motiva a algumas coisas. Seja pensar por algum momento, acho que tô com vontade agora de participar, fazer alguma atividade física. Acho que eu vou tentar pôr em plano o meu plano de academia, de correr, sei lá o quê. Isso nos forma para alguma coisa, seja numa questão de atividade física, seja numa questão emocional, ao pensarmos o impacto das pessoas ao nosso redor. E é dentro dessa ideia que Smith ele vai falar que tem coisas inconscientes que vão nos formando. E ao mesmo instante, olha que interessante, esses caras são da América do Norte. Boa parte das pessoas que praticam esporte, principalmente esportes de rua, foram impactados e moldados a partir da vida dessas duas pessoas que não fazem ideia da existência das outras pessoas. Elas estão formando outras pessoas. Por quê? Porque eu olho para o pai filho Hoyt e eu percebo um estilo de vida da qual é interessante. E esse estilo de vida me cativa e me leva a viver parecido. E aí, olha que interessante o que o Smith vai dizer sobre essa questão de formar e ser formado e como que nós olhamos para as coisas. Consultamos textos e teólogos em busca de ideias e de crenças que sejam específicas do cristianismo. É mais ou menos como achar que se pode entender Hamlet simplesmente lendo o texto da peça. Mas o texto só se transforma em peça quando é encenado. Portanto, e se procurássemos discernir não a essência do cristianismo com um sistema de crenças, ou resumindo, em uma cosmovisão, mas, em vez disso, a forma de fé cristã como uma forma de vida. E se, em vez de consultar textos, doutrinas e as formulações teóricas dos teólogos, analisássemos o que os cristãos fazem, ou, mais especificamente, o que a igreja faz como povo, em conjunto no trabalho do povo. Ou seja, trabalho leiturgos, trabalho litúrgico, trabalho de ações de adoração. O que o Smith ele vai começar a desenvolver é essa questão. Olha, se eu simplesmente falasse para vocês sobre o pai e o filho Hoyt, teria o mesmo impacto que eu mostrar para vocês o vídeo deles fazendo tudo isso? Não, não. Eu, particularmente, se vocês comentassem isso para mim, eu ia ouvir, legal, não me impactou em nada. Mas quando eu vejo o vídeo, quando eu vivencio essa realidade, muito mais do que sabendo, porque vocês poderiam me falar a biografia deles inteira. Ele tinha tantos anos, tanto peso, um monte de coisa. Mas se eu não visse, isso não me cativaria. Por quê? Porque tem coisas que vão além da racionalidade. Coisas que nos movem a partir do envolvimento com aquilo. Aquilo que nos forma através da convivência. E é a partir disso que o Smith ele vai propor essa questão de como que nós analisamos a fé. Como que nós vivenciamos a nossa fé? É apenas a partir daquilo, eu vejo isso daqui, entendi esses sistemas de doutrina, então eu estou crendo, então é isso? Ele fala que isso é muito frágil. É essencial, mas é muito frágil. Ele passa então a propor uma questão de formação cristã a partir da perspectiva comunitária, a partir da perspectiva da adoração e de outros meios. E aí, eu tenho uma dúvida para perguntar junto com vocês. Você ou nós, eu acho que a palavra melhor era nós.
Nós dogmatizamos, logo cremos, ou cremos, logo dogmatizamos? O que a gente faz primeiro? Dogmatiza, logo crê, crê ou logo dogmatiza? O que veio quando você começou a crer? Primeiro você acreditou e depois você conseguiu racionalizar a fé, ou você racionalizou a fé e depois você passou a crer? E aí eu faço uma segunda pergunta. Você adora, então você crê? Ou você crê e então você adora? O que vem primeiro? Você dogmatiza, pensa, então você consegue adorar? Ou você adora, então você dogmatiza aquilo que vai acontecendo? E aí eu uso como exemplo como acontecia a adoração na igreja primitiva. Como que o cânon bíblico e a adoração na igreja primitiva acontecia. Porque, por exemplo, vamos pensar uma comunidade de discípulos na década de 40 do primeiro século, dentro do Império Romano, sem nenhum escrito ainda, sem nenhum escrito. Não tinha nem sequer a carta de Tiago ou o Evangelho de Marcos. São os primeiros. O primeiro evangelho e a primeira epístola. Não tinha nada disso. O que tinha é o famoso boca a boca. Mas além do famoso boca a boca, o que impactava as pessoas a formarem essa comunidade cristã? Era apenas o falar ou o vivenciar o contexto daquilo que é falado e o contexto daquilo que é expressado? Qual que é a formação da igreja primitiva? E o Smith ele vai partir desse ponto. Ele fala, a igreja adora e depois a igreja dogmatiza. A igreja, ela crê, adora e dogmatiza. Ele vai seguir essa ordem, a gente vai ver mais para frente, que ele vai citar no final deste capítulo, mas ele diz que a adoração precede a racionalização. Logo, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, quando a gente está praticando, independente do que seja, antes de se tornar algo racional, aquilo já se tornou algo emocional. A gente já passou a adorar aquela coisa no nosso interior. De alguma forma, aquilo já nos cativou, a ideia de vida que aquilo dali nos propõe já nos cativou e a gente só está praticando agora. A gente está dogmatizando isso. Por exemplo, quando eu vi esse vídeo do Hoyt, do pai e filho Hoyt, pela primeira vez, eu já faço academia, né? Mas só que eu sou o ser humano, né? Eu vou uma semana, falto 3 e volto. Como todo mundo. Quando eu vi, eu falei, uau, cara, de fato, tenho que me compromissar mais. Eu tenho que ser levado a praticar mais. Só que eles não fazem academia, eles fazem outra modalidade. Só que ver isso, ver esse esforço de um pai com um filho, que ele tem que fazer todo o esforço pelo filho, e falou, uau, eu quero, de fato, amanhã, segunda-feira, estar já na academia de novo. Eu não fui, mas eu desejei. Eu não fui, eu atrasei, fui essa semana. E fui 2 dias. Mas o ideal de reino que estava ali foi formado em mim. O ideal de vida que é uau, tipo, estar junto com outras pessoas para fazer atividade física, foi formado dentro de mim. E disso dentro da nossa vida cristã, e não apenas vida cristã, mas vida, é o que acontece constantemente. É o que acontece constantemente. E tem até aquele contraponto de ditado popular, né? Me diz com quem tu anda, que eu direi quem tu és, e ao mesmo tempo, não, quem é influenciado por outras pessoas é mente fraca. Tem esses dois contrapontos. Só que o primeiro é mais real. Porque com quem a gente está, com quem a gente convive, molda quem nós somos. Vai nos transformando quem nós somos e a gente não repara. Por exemplo, quem convive com outras pessoas há mais tempo, assim, num aspecto de, você vai perceber que você vai pegar trejeitos da pessoa. Você pega trejeitos das pessoas e quando você vê, você está fazendo aquilo, seja brincando e tudo mais. Teve... um tempo depois, já que eu estava namorando a Ana Beatriz, o irmão dela, ele... é coisa de adolescente, tem um vídeo lá no... que fala, ô, Magó, tal. Aí, é tipo um barulhinho assim que faz, os adolescentes fazem bastante, que é de um vídeo. Aí eu comecei a fazer isso, meu cunhado fazia isso, aí eu comecei a fazer isso pra zoar também. E o meu sogro, uma vez, ele também fez a mesma coisa. E assim,
A gente acha interessante isso? Não. É um negócio muito idiota. É muito idiota. Mas o que acontece? O imaginário de usar aquela expressão para alcançar um determinado cenário, que é encher o saco de alguém ou zoar alguém, foi formado em nós. E nós passamos a praticar aquele meio. Na fé cristã, quando nós vamos dogmatizar, vamos supor, quando você tem lá no Concílio de Nicéia, eles falando que o Pai, o Filho e o Espírito é o único ser da mesma substância em três pessoas diferentes, antes disso veio o texto de Filipenses como uma adoração de canção, que os filhos se esvaziou, fez quem-nós por nós. Antes de toda dogmatização, vem a adoração. Antes de toda prática, vem o desejo de um ideal de reino. E é dentro disso que o Smith ele vai trabalhar de forma muito profunda este capítulo, para que, posteriormente, ele fale como que nós, na nossa sociedade, somos formados cristãos. Por quê? Se a nossa mente não é o que nos forma, o que nos forma? É estar na igreja? Sim. Mas o que nós fazemos na igreja? Está apenas na igreja aquilo que só nos forma? E aí ele vai discorrendo. Ele vai desenvolver sobre isso. E aí ele cita um texto de Amos Yong que eu achei sensacional. E veja só. A esse respeito, Amos Yong critica com razão o modo em que a adoração protestante configurou a iniciação cristã e o discipulado. Ou seja, a partir da reforma protestante, a partir dos ideais humanistas, porque o humanismo não invade apenas a ciência, mas invade o ambiente religioso junto, é por isso que temos a reforma protestante um dos pontos, a ideia humanista. Ele fala que essa perspectiva de sermos o centro das coisas e de que a racionalização é o centro das coisas configurou o início da nossa caminhada cristã. Então, passa a dizer, dada a sua convicção de que a salvação é mediada efetivamente pelo conhecimento do conteúdo teológico ou doutrinário e de que o processo catequético deve estar direcionado para a comunicação cognitiva de tal conhecimento aos que buscam a iniciação cristã. Contudo, conforme temos defendido essa antropologia platônica e cartesiana é falha, precisamente por causa da subordinação que impõe ao corpo. Visto que o hebraico yadá se refere mais ao conhecimento do coração do que da mente, os protestantes podem agora aprender com as tradições católicas e ortodoxas, especialmente no que diz respeito ao modo em que o conhecimento humano de Deus é mediado pela formação, imitação, afetividade, intuição, imaginação, interiorização e participação simbólica. O que ele vai falar aqui, eu achei muito interessante dele ter trazido a palavra Yadá do hebraico, porque tem dois significados muito interessantes. Quando a Bíblia vai falar que Adão conheceu Eva, ali ela está falando um aspecto sexual. Adão e Adá, Eva. Quando fala que Deus conhece o ser humano, Yahvé e Adá, Adão, humanidade. Deus conhece, porque o Yadá não se refere apenas a um aspecto sexual, mas um aspecto profundo de conhecimento da existência da pessoa. E quando a palavra hebraica, Yadá, ela é utilizada, ela fala que o nosso conhecer não é apenas cognitivo, mas é existencial, é completo, é um ser humano inteiro. Por isso que a palavra no hebraico ela traz essa expressão. Ela traz essa ideia de que nós somos formados a partir de toda a nossa existência, seja dos nossos paladares, nossa imitação, afetividade, intuição, imaginação, interiorização e participação simbólica nas coisas. E não é à toa que a gente pule muitos livros da Bíblia, principalmente do Pentateuco, que são chatos, principalmente Levíticos e Números. Só que olha que interessante que eles estão chamando, principalmente o povo, a iadar sobre Deus, a conhecer sobre Deus, que é
A construção do templo é algo muito simbólico e muito detalhado. A participação na construção daquilo cria-se uma imagem sacra do local onde eles estão. Na forma como eles estão construindo aquelas coisas, vai se criando este local. E aí, Amos Yong, ele vai trabalhar essa questão de que nós perdemos toda a forma pedagógica das escrituras de fazer nós sermos formados povo de Deus apenas para um único aspecto dela, que é o racional, que é o aspecto cognitivo, na onde nós sistematizamos tudo apenas em teologias sistemáticas ou apenas nos baseamos nos aspectos de credos, que são importantes, têm o seu lugar de importância, mas não é apenas isso. Porque quando nós vivenciamos isso e vamos para outros lugares, eu vou dar um exemplo que uma vez me citaram na igreja que eu achei interessantíssimo. Aqui em Campinas tem um bairro de prostituição, o Jardim Itatinga, e vira e mexe algumas pessoas vão fazer trabalho de evangelismo lá. E aí teve um cara, se eu não me engano, ele já estava um tempo na igreja, era um bom conhecedor assim da Bíblia, de doutrina, todas essas coisas, e falou, não, eu quero ir lá. E o líder tinha falado, não acho legal, vamos só uma vez, tal, só para ter experiência e a gente volta. Ele, não foi. E aí ele foi uma vez. Aí na segunda ele desobedeceu o líder e continuou indo. E aí continuou indo. O ambiente, independente de toda a dogmatização na mente dele, não serviu de nada. O cara falou, vou aproveitar. Tô aqui, depois de um tempo ele passou a se envolver na vida de prostíbulo, que era algo contrário daquilo que ele foi fazer lá. Que era falar que aquilo não é um sentido de vida. E por que isso aconteceu? Porque ali é um lugar de formação. Uma formação no quê? Numa integralidade do ser. E não apenas no racional. Não apenas no racional. E por incrível que pareça, independente, eu acho que se a gente pensar em filmes e relatos, coisas que a gente lê artigos sobre essas coisas, parece que é exatamente esse aspecto afetivo que esses lugares e seriados e todas as outras coisas trabalham. Eles não trabalham no racional. Porque quando alguém vai para esses lugares, eles não estão apenas racionalizando, eles estão sentindo. Eles estão sendo levados por outros aspectos que estão formando eles. E o Amos Yong, ele fala que nós, como igreja, perdemos a formação quando nós ignoramos essas coisas e passamos apenas no pensamento. Porque qual que é o passo para alguém ser batizado? É classe de catecúmenos, classe de novos membros, iniciação na fé, que nada mais é do que o quê? Uma apostila, 3 meses de encontro regular. A sabatina para você ser batizado é, bicho, fala aí para mim o que você sabe sobre a Bíblia. É tudo racional. E a gente diminuiu o aspecto formativo da fé, onde nós ignoramos outras áreas. E aí nós formamos pessoas que creem em Cristo? Sim, sim. Mas de forma frágil, de forma não completa. Por quê? Porque nós ignoramos outras áreas de formação. E aí, mais uma citação. Portanto, se quisermos discernir a forma de uma cosmovisão cristã, é crucial que relembremos a prioridade da liturgia sobre a doutrina. Doutrinas, crenças e uma cosmovisão cristã emergem do nexo das práticas da adoração cristã. A adoração é a matriz da fé cristã, não sua expressão ou ilustração. Ou seja, o foco que a igreja deve dar, que ele começa a direcionar agora, é para como nós formamos a adoração da nossa igreja. E não propriamente como nós formamos a racionalização da nossa igreja. E a adoração, ele fala que não é música. Isso tem que ser muito claro para nós, que a adoração não se envolve com música. Não é eu cantar uma música que eu estou adorando. Adoração são várias coisas. É viver. Essa é a ideia de adoração. E ele fala como que a igreja trabalha a adoração nos seus encontros na vida comunitária. Porque isso é o que vai dar sentido para a sua dogmatização ou para a sua cosmovisão. E aí, eu passo então ao tema do porquê que ele vai trazer
Por que eu coloquei como tema o universo em encanto, a sacralização da criação? Por que eu trouxe essa ideia? Porque pensando em adoração, o Smith vai passar a desenvolver que o universo, embora tenha um livro, e Tim Maia tenha cantado, o universo em desencanto, leiam este livro. Para aqueles que são cristãos, o universo é algo encantado. É algo que tem a sua beleza e a sua beleza formativa, a sua beleza litúrgica. Por quê? Porque esse universo encantado, ele demonstra que a criação de Deus é algo que tem aspectos sacros. É algo que tem aspectos sagrados dentro dele e que nos formam. E aqui eu cito um texto onde ele vai trabalhar essa questão e ele vai citar 2 versículos para a gente compreender do que ele está falando. Na página 143, ele vai dizer: uma compreensão sacramental do mundo é simplesmente um modo conciso de descrever a declaração do salmista de que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. E que repercute na afirmação de Paulo quando ele diz que no Deus Criador vivemos, nos movemos e existimos. Conforme observa Leonard van der Zee, falar de uma compreensão sacramental do mundo é tão somente afirmar que Deus se revela por meio das coisas criadas. Podemos dizer que os sacramentos consistem em intensificações de uma presença sacramental geral de Deus na criação e com ela. Eles são peças da criação que Deus toma como canais únicos de graça e aos quais ele atrela uma promessa. E aqui ele faz uma distinção entre sacramento e sacramentalização, sacramental. Sacramento, batismo e Santa Ceia, que tem os seus símbolos da sacramentalização. O que é sacramentalização? Toda a criação é sagrada. O barro, a areia que Jesus joga no olho, o guspe, a planta, o céu, o pôr do sol, o ser humano, os animais, tudo isso são sacramentais. E dessas coisas que são sacramentais, Jesus ele usa delas para se fazer os sacramentos. O batismo utiliza-se da água para expressar uma realidade com uma promessa, algo sagrado, e a Santa Ceia utiliza-se do pão e do vinho. São coisas da criação que representam algo de uma promessa de Deus. Ou seja, o sacramento utiliza-se da sacramentalização da criação. E dentro dessa realidade, o J.K. Smith ele vai passar a desenvolver, então, como que a gente usa a adoração na igreja cristã. Nós utilizamos a criação, o universo, porque o universo é algo encantado e a sua criação é sacramental. E veja que interessante. Ele vai trabalhar, portanto, que a criação é um meio de adoração e de graça. Ou seja, quando nós nos relacionamos com a criação de Deus, através dela nós podemos adorar o Senhor, o pão e o vinho, o pão e a uva. São coisas sacramentais, que elas por si só, elas já têm um significado sacro do alimento. E é até interessante que popularmente, dependendo de como você cria na sua casa, os pais não deixam você jogar comida fora, porque a comida é sagrada. E aí tem outras casas que vão falar, não, porque tem gente passando fome. Mas a ideia do alimento é algo sagrado. É uma sacramentalização da criação de Deus. A ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, entende, por exemplo, e o J.K. Smith ele vai mencionar isso próximo do final do livro dele, que ele acha interessante, que ele não defende, mas ele acha interessante a questão de utilizar-se o casamento como um sacramento. Ele discorda da ideia de ser sacramento, mas que o casamento ele tem uma questão sacramental, que é o quê? O casamento representa uma bondade, uma coisa maravilhosa de Deus, porque a tudo Deus pertence. E tudo se desenvolve a partir de Deus. Então ele desenvolve que a criação é um meio de nós desenvolvermos a nossa adoração e principalmente é um meio da graça de Deus sobre nós. Se queremos nos relacionar com Deus, nos relacionemos com aquilo que é criado, porque é um meio de graça. É uma graça sobre nós.
E aí, eu acho isso muito interessante porque Agostinho, o Rafa trouxe uma citação semana passada que ele fala, o que eu faço primeiro? Eu amo, ou eu esqueci o outro agora, eu amo, eu ajo, alguma coisa assim, eu amo, eu creio. Isso, isso eu acho que é alguma coisa mais. Eu invoco, eu amo, invoco. As duas coisas ali muito ao mesmo tempo, e citando uma outra parte, Agostinho ele vai falar sobre a criação ex nihilo, e dessa ideia ele deixa entender nos seus escritos que a criação que vem do nada, ela vem do nada dentro de Deus. Porque Deus em si ele faz a criação e toda a criação está em Deus. E essa criação que surge em Deus é sacramental porque é de Deus. E não porque ela vem de um nada da qual Deus não estivesse envolvido. Mas ela é criada do nada a partir de Deus. Então, essa ideia de que o mundo é sacro vem de uma compreensão própria junto da criação. E isso faz com que a gente olhe para um universo que não é simplesmente coisas aleatórias, mas são coisas que têm o seu encanto. Por exemplo, se a gente retorna para Gênesis capítulo 2, quando Deus fala, olha, dê nome para os frutos. Para quê? Para quê? Visivelmente a gente já sabe que aquilo dali é um fruto. Por exemplo, se a gente vai no mercado pegar banana tem diferença pra caramba. Mas você consegue perceber sem olhar na etiquetinha que banana que é. Banana nanica, maçã, prata, da terra. Você consegue ver visivelmente. Para que Deus ele ordena que dê nome aos animais, às frutas, essas coisas? Para que haja um envolvimento entre a sacralização das coisas. Por quê? Porque isso é formativo. Isso faz parte de uma caminhada de relacionamento com o Criador. Isso faz parte. Por que Deus, quando ele tira o povo do Egito, ele não simplesmente destrói todo o Egito e utiliza a estrutura egípcia para o culto? Porque, caso pasmem vocês, o templo é uma referência, o templo judaico é uma referência a um templo padrão egípcio. Tem referências muito próximas, através da arquitetura do templo. Por que Deus simplesmente, ele já destruiu, matou o faraó e todo mundo lá junto? Por que Deus falou, me cultuem aqui? Mas ao contrário, ele manda o povo no deserto todo dia pegar o maná. Deus ele poderia falar, vou mandar o maná uma vez por semana, vocês pegam e fica ali. Mas todo dia ir recolher o maná. Por que Deus ele dá orientação sobre como construir o templo e envolver essas pessoas para construírem o templo? Por que Deus manda que cada um entregue uma das suas coisas para dar como pertence ao templo? Porque eles poderiam simplesmente falar, a gente sabe que Deus criou tudo do nada. Deus ele pode mandar aqui tudo do nada. Mas é um processo pedagógico da formação, onde Deus ele nos envolve em cada detalhe para estarmos envolvidos e isso nos cultivar, isso nos transformar. Porque aquilo que é pedagógico a partir da adoração envolve a prática da qual nós estamos ao meio. E aí, ele vai citar meio por cima, porque ele não vai começar a falar propriamente como que a gente então conduz a adoração do shopping, das fraternidades, da universidade. Ele não vai falar para a gente, então como que a gente constrói a adoração da universidade para cá? Ele não vai dar essa ideia ainda, mas ele vai falar no próximo encontro, mas ele já vai começar a nortear a gente porque que é necessário repensarmos a adoração cristã. E aqui ele fala por cima aspecto da disciplina espiritual, que muitas vezes nós ignoramos a disciplina espiritual, sendo que ela é algo que nos forma e nos amadurece na fé. Por exemplo, a parada de jejum. Às vezes é banalizado também, jejum é para promessa e tal, enfim, não com aspectos teológicos sobre o jejum, mas nós banalizamos o jejum. Nós banalizamos o jejum. Muitas vezes nós banalizamos a solitude. Muitas vezes nós banalizamos a comunhão. Porque a gente fala, eu tenho que ir para a igreja, eu vou para a igreja e meto o pé logo em seguida. Vaso. Mas isso tudo vem de um ideal por quê? Porque o que importa que eu adore a Deus é naquilo que eu conheço de Deus.
muito mais uma ideia iniciaçônica da maçonaria, onde eu vou passando por estágios de conhecimento, do que propriamente por estágio de formação daquilo que é geral. Então, ele envolve essa parada do sacramental, e aí eu cito: portanto, a adoração também não é uma coisa esquisita, extravagante, extra-humana, que fazemos em adição à nossa natureza terrena, física e material. Antes, a adoração é a epifania do mundo. A adoração é a ordenação e a reordenação do nosso ser material para o fim que foi designado, para demonstrar a sacralidade de Deus. A criação tem o seu aspecto sacralizado, e a adoração nada mais é do que a epifania dessas coisas, a manifestação das coisas criadas por Deus. E aí, o objetivo da adoração não é a formação. Pelo contrário, a formação é um efeito de transbordamento do nosso encontro com o Redentor, em louvor e oração, adoração e comunhão. Ou seja, creio, logo adoro, portanto dogmatizo. E não creio, dogmatizo e adoro, ou dogmatizo, creio e adoro. Mas eu creio, eu sou levado para estar com Deus. E a partir desse encontro que eu tenho com Deus, eu transbordo em adoração. Que adorações? A gente vai ver. E essas adorações permitem que a gente sistematize certas coisas. Mas ele fala que isso não pode ser algo dispensável por nós. E ele cita alguns exemplos ao longo do livro, que eu acabei não trazendo, mas ele cita uma menina na universidade, que ela é criada na Grécia, né? Se eu não me engano, espartana, ali perto do negócio, eles usam um termo que era tipo uma coisa disciplinada. E disciplinada assim, firme e forte, ela cresceu com a estrutura da sua casa, tudo forte, aquela pessoa que é isso, não é isso, não é isso. Aí ele vai citando que tem essa menina, que é um conto canadense ou norte-americano, não lembro de cabeça, e a menina vai para a universidade. E lá na universidade ela tá com uma colega de quarto, e a colega de quarto loucona das ideias. Na primeira noite, na primeira semana ou noite na universidade, a menina dorme no pátio porque tem um ritual na universidade de colocar alguma coisa na maçaneta para não entrar, porque a pessoa tá fazendo sexo lá dentro. E essa menina fica horrorizada, ela fala: meu, eu tava no meu quarto, eu queria dormir. E ela relata isso, e a primeira noite ela acha completamente estranho. Aí vai narrando que ela, posteriormente, ela entende, ela vai aceitando isso de mais um pouco mais, e isso ela ainda não está fazendo, mas está mudando como ela é e como ela foi criada. Depois que ela vai sendo mudada, ela passa a relativizar algumas coisas, e ela começa, mesmo não querendo, a desejar o mesmo padrão de vida, a mesma forma de vida que a sua colega de quarto e demais pessoas. Por quê? Tudo aquilo que estava na cabeça dela não fazia sentido? Fazia. E o texto que o Smith cita faz ela relembrar constantemente sobre os aspectos da qual ela foi criada. No entanto, a participação formativa da vida dela não tinha força contra o aspecto comunitário, vivencial ali da universidade. Por quê? Porque aquilo dali expressava uma adoração. E uma adoração de um determinado tipo de reino. E esse determinado tipo de reino, fosse explícito ou não, estava formando as pessoas. E a igreja, o Smith ele conclui que ela deve formar a gente não racionalmente, mas desejando um tipo de reino. Porque esse tipo de reino que nós desejamos, nele vai estar incluída as nossas adorações e depois a nossa sistematização. Nesse reino que nos cativa no encontro com Deus, manifesta os nossos atos de adoração. Portanto, a igreja não deve ser apenas um local onde o principal é a recitação de credos, o principal é a exposição da palavra, mas tudo tem a sua importância e principalmente tudo é formativo. Então, como que eu formo pessoas que desejam um reino de Deus no momento que elas entram no prédio da igreja? No momento que elas são recebidas, no momento que elas sentam, no momento que elas estão indo embora. Como que a igreja trabalha todo esse desejo do reino?
porque ela, sabendo ou não, ela vai estar sendo formada para adorar esse reino. E aí ele conclui essa ideia de que adoração é algo que vem do transbordar do nosso encontro com o Redentor. E ela traz uma ordenação e reordenação de nosso ser através da epifania do mundo. E é isso que o Smith ele expõe para nós. E abro para vocês perguntarem, falarem, criticarem, xingarem e tudo mais. Oi. É, parece. Doutrina apostólica. E aí a gente está falando já da doutrina apostólica, ou seja, a gente sabe que a doutrina apostólica é a doutrina de Cristo, mas aí a gente já está falando que a característica da igreja é perseverar em uma doutrina que é entregue por Cristo, mas que passou por um tipo de deliberação, um tipo de participação ali dos apóstolos, ou seja, me parece um tipo de coisa que aponta para a ideia de doutrina mesmo, e não para a ideia de liturgia. Até quando a gente olha para a nossa relação com outras igrejas, a gente tranquilamente se relaciona com igrejas que têm liturgias profundamente diferentes. Mas seria muito difícil se relacionar com uma igreja que não acredita que Deus foi homem, que Jesus era homem e Deus, ou que não acredita, sabe, num Deus trino, porque já seria outra religião. Então eu acho que realmente não é muito difícil apontar a ideia de liturgia como primária doutrina. Até porque, embora quando a gente pense no exemplo do shopping que a gente viu no outro dia, existe um processo de formação implícito, eu não acho que esse processo funcione dentro do cristianismo. Você pode ser formado pela liturgia do shopping sem nenhuma consciência disso, mas você não pode chamar de batismo qualquer mergulho. No caso da... Nem tenta, cara. Concordo, nem tenta, cara. concordo, Nem tenta. Concordo. É toda aspersão. Nem. Não. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Eu sou contra. Pode ser. Pode ser. Nem toda vez que você come pão e vinho, você tá tomando a Santa Ceia, não é a mesma coisa. Então, tipo, eu acho que não dá pra colocar essa estrutura de primazia. Mas agora eu fiquei na dúvida, então, porque disso que ele está falando, eu não vejo no sentido de que todo pão e vinho vai ser ceia, mas que as coisas foram dadas por Deus, e, tipo assim, né, isso é sagrado nesse sentido, né, que Deus criou tudo e a gente tem que cuidar das coisas, né? Sim, e não só criar, ele não fala, vamos supor, que todo pão e vinho é sacramento, mas que todo pão e vinho é sacralizado. Que sacramento é uma promessa e um agir diferente que Cristo dá sobre ele, mas que toda criação que utiliza-se no pão e no vinho, que é a uva, a farinha, todas essas coisas, são coisas sacralizadas, porque vem da criação de Deus e em Deus. Porque tudo neles existe, se move e tudo mais. E como o salmo que ele cita, toda criação foi criada por Deus para Deus. Aí, Pedro, Eu não acho que ele diria que todo pão e vinho é ceia, só que o argumento dele, central, é de que a liturgia tem um processo formativo que é primário às proposições dogmáticas. E eu não acho que ele afirmaria que toda vez que você come pão e vinho é ceia, mas ele afirma que existe um processo formativo na ceia que é primário à compreensão dogmática das proposições cristãs, entendeu? Esse é o ponto. Inclusive, a ideia, o fato dele referenciar a Igreja Católica como exemplo, para mim é problemático por causa
de uma coisa muito simples, que é que a Igreja Católica entende que a tradição é uma fonte de autoridade divina, é uma fonte de autoridade. E a tradição é um meio pelo qual você consegue passar liturgia. Então, existe dentro da compreensão católica do cristianismo, existe um processo de transmissão litúrgico que tem a autoridade equivalente ou superior ao texto bíblico. Então, isso já é uma diferença muito grande com quem não... Para a gente que entende que a única fonte de inspiração divina, que a única fonte de autoridade divina é o texto bíblico. Mas o meu ponto na ceia não é que ele falaria que qualquer vez que alguma pessoa come pão e vinho, ela está tomando a ceia, mas é que existe um processo formativo ali que é pré-racional ou pré-consciente, entendeu? Tipo, A priori. isso. Tanto que no outro trecho ele argumenta que... Aí foi mal, nego. Ele argumenta que você exclui as crianças, por exemplo, da ceia, ou exclui crianças do batismo, porque elas teoricamente não compreendem as proposições que estão sendo colocadas ali, mas que isso é um erro, porque só em participar daquilo existiria um processo formativo, que é uma visão até diferente do que é o pé do batismo para o presbiteriano, não é exatamente a mesma coisa que ele está falando. Ele está falando, né, do fato de que aquilo é um processo formativo. Eu tenho essa dificuldade também, de priorizar uma coisa sobre a outra. Eu acho que na criação nós temos realmente, né, alguma coisa aí que você usou o termo. Qual foi a palavra? Yadá. Hã? Yadá? Ou ex nihilo? Não, Qual? é uma coisa sublime e tal. Ah, sacramentalização. E, na realidade, isso é para toda a humanidade, mas quando nós pensamos no cristianismo em si, a gente vai ver que essa visão a partir da criação, essa sacralização da criação, ela foi, de certa forma, contaminada com o pecado. Então, se eu parto diretamente para ela, sem a intermediação das Escrituras, eu acho que eu vou ter uma visão distorcida daquilo que realmente é sagrado. Eu concordo, mas eu vou defender o meu autor favorito. Eu posso? Vocês me dão esse direito? Tá. É que eu acho que eu concordo no sentido de fato, eu acho que, por exemplo, fazer a Santa Ceia sem ter com base o que é a Santa Ceia nas Escrituras, para a gente não faria sentido, né? Ou seria só partir de pão e tomar suco de uva, tipo, é isso. O que eu acho que ele está propondo, e eu acho que esse é o ponto do livro, é que não é que a doutrina não é importante ou ela é menos importante. É que a doutrina é menos formativa. No sentido de que, tudo bem, a gente pode ler sobre a Santa Ceia nas Escrituras, né, ler a última ceia de Cristo com os apóstolos, ler as explicações de Paulo, mas se a gente só lê aquilo não vai nos formar o suficiente para a gente entender a dimensão do partir do pão e do compartilhar do vinho. A gente pode até entender isso teoricamente, teologicamente, racionalmente, mas tem algo específico sobre fazer a ceia no primeiro domingo do mês, no segundo domingo do mês, enfim, compartilhar da ceia, ter um momento da Eucaristia no culto e fazer isso como uma prática cristã mesmo. Eu acho que é um pouco isso que ele está dizendo, assim. Agora, pode ser só uma interpretação errada minha, porque eu acho que se ele estiver dizendo, de fato, que a doutrina é menos importante que a liturgia, eu acho que aí não faz sentido, porque, de fato, a gente só coloca sentido na liturgia a partir da Eucaristia. Só que aí tem uma outra dimensão, que é o que ele está dizendo, é que toda prática é formativa. E aí, se toda prática é formativa, então, mesmo que a gente esteja fazendo aquilo sem saber profundamente aquilo, o significado profundo daquilo dentro das Escrituras, ou o significado doutrinário, de alguma forma aquilo nos forma. E eu acho que isso, de fato, acontece, porque pensando na própria dimensão de repartir o pão, tipo, isso não é comum, entende? Porque eu acho que toda prática formativa é uma afirmação tranquila de aceitar, mas
isso não significa que uma prática específica necessariamente leva sempre para a mesma formação. Diante do tipo de significação que você dá para ela, ela pode formar para uma coisa ou para outra. E como o nosso ponto não é se a prática é formativa ou não, é para que a gente está sendo formado, isso ainda exige que você tenha um tipo de doutrina a priori. Eu acho que falar que ele disse que é mais importante é um erro, assim, ele realmente não disse que é mais importante. É que ele estabelece uma ordem, e o meu problema é com a ordem, e não é com o grau de importância. É falar que a liturgia vem antes da doutrina. Mas eu acho que aí, historicamente, a liturgia vem hoje antes da doutrina, no sentido de que primeiro Jesus foi batizado antes de se dar o significado do batismo que a gente tem hoje. Porque é isso, João Batista estava lá batizando pessoas, mas a partir do momento que Cristo se batiza, se abre um novo significado para aquilo. Só que primeiro veio a prática. Primeiro veio a última ceia antes da gente repartir pão e vinho na Eucaristia, antes dos apóstolos fazerem isso como uma prática formativa. Entende? O significado que aquilo é dado pelas escrituras para a gente. Mas, historicamente, primeiro foi feito. Eu acho que são práticas diferentes. Quando Jesus é batizado, ele não é batizado do mesmo jeito que a gente é hoje. Tipo, tanto que quando os discípulos encontram pessoas que já tinham sido batizadas no batismo, eles caracterizam o batismo de João Batista. E aí eles oram, intercedem, e aí você tem o Espírito caindo sobre eles com uma continuação do evento de Pentecostes. Então, assim, o batismo que a gente faz hoje, ele não vem do batismo de Jesus, ele vem da morte de Jesus. Ele só existe depois do Pentecostes. Então, eu não acho que Jesus se batiza primeiro e a estrutura doutrinária é formada depois. Tanto que o processo das pessoas que já eram batizadas por João Batista para receber o Espírito é eles terem contato com pessoas que foram batizadas. E aí Pedro fala o que aconteceu, prega para eles sobre o negócio, e aí o Espírito cai sobre eles. Então eu acho que a ordem é diferente. E às vezes que Jesus partiu o pão ainda não era Santa Ceia, era só o partir do pão. Quando ele anuncia, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, aí eles comem o pão e aí vira Santa Ceia. Nos dois casos, eu acho que a doutrina vem antes. Ele fala, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, e aí eles comem o pão. E aí comer o pão tem um significado diferente. Mas primeiro tem que ser anunciado que aquilo é o corpo e o sangue. Bom, assim, eu acho que a gente tem que ver de onde é que o Smith ele está partindo, né? Ele é ele é uma pessoa que eles consideram um pentecostal, mas com uma formação reformada, tipo, muito forte, né? Isso, exatamente, melhor. Carismático, foi mal, perdão. Mas assim, numa formação reformada muito forte. E aí, normalmente, nos círculos mais tradicionais e, digamos, reformados, tipo, tem muito de racionalização, né? Acho que isso a gente não pode negar. Beleza, ele está partindo disso. E aí ele tenta fazer um contraponto. Aí ele até diz que, de fato, a gente deixa, digamos, acho que outros aspectos para focar muito em racionalização. Só que me parece que tem momentos que ele perde um pouquinho a linha e ele avança demais. E me parece que é nesse ponto que ele causa esses estranhamentos, porque ele aqui e ali ele dá um passado. Ele vai muito além. Ele faz certas afirmações que ele já está passando muito do que era tipo, da proposta dele tipo, lá inicial. E aí isso gera tipo, muitos estranhamentos. Fica, pera, mas não é essa a tua proposta tipo, lá atrás. Tu disse que tu queres, digamos, equilibrar, mas tu tá puxando um pouco demais para o outro lado, como os racionalistas fazem, entendeu? Então, para mim, é tipo isso que gera todo esse debate, aí toda essa discussão, assim. Eu também acho que é isso aí. Eu vejo que a discussão não é o que vem primeiro, nem o que é mais importante, né? Porque as duas coisas acontecem, e as duas coisas são importantes. Acho que o ponto, de novo, né, o que o Ramon trouxe, né, é que o quê? E também lembrando do que o Arthur comentou para a gente no começo do estudo, é que agora a salvação vem por a gente saber as coisas, não é tipo assim,
não é exatamente confessar com a boca, né? Tipo assim, é só saber das coisas que o nosso discipulado, ele tipo assim, ele já está completo, né? E não é isso, né? E não é isso, né? Acho que o que, ou pelo menos o que eu fui muito convencido, eu não tenho muitos problemas com o que ele está propondo, só tirando essa parte que ele dá uma emocionada no texto, mas eu vejo que, de fato, em muitos momentos, a gente é convidado primeiro a obedecer do que depois entender. E depois entender. No sentido de que, até pegando o seu exemplo, Pedro, eu acho que quando as pessoas estavam lá na ceia, né, eles estavam lá primeiro, tipo assim, ao convite de Jesus, e quando Jesus, tipo assim, né, Jesus pede para as pessoas trazerem primeiro os elementos e depois ele explica o que é. E não, tipo assim, ó, a gente vai ter que pegar uma coisa, porque é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, é tipo assim, vai lá e pega, e aí durante a ceia as coisas ficam mais claras, né? Eu acho que é mais nesse sentido, sabe? E eu acho que eu vou um pouco além junto nisso. Eu concordo assim com os argumentos, eu não concordo muito com o Smith em algumas coisas, né? Mas até nessa parte da ceia, os apóstolos eles não entendem. Até então eles traem Jesus. Então assim, a ceia acontece, Jesus explica, mas isso não muda nada, porque eles traem. Mesmo Jesus ensinando, né, catequizando nessa parte. Eu acho que o ponto dele da dogmatização, eu acho que ele forçou um ponto ou outro, né? Mas eu acho que a ideia central está na questão após concílios. Né? Por exemplo, assim, estamos na igreja e para eu verdadeiramente ser cristão eu tenho que saber citar o credo apostólico. O credo apostólico, o primeiro registro dele, a ideia, era uma prática na igreja, mas o registro dele inicial se dá por volta na segunda década do segundo século. Por volta do ano 120, você vai ter os primeiros registros do credo. E a partir disso que eu vou trabalhar. O credo é de daqui e tal. Eu acho que quando ele trabalha a questão da dogmatização, é a sistematização dela no papel, né? Não que não há isso no meio normal, mas depois que a ideia do papel é eu ficar somente nele e esquecer os atributos secundários, né? Litúrgicos que formam junto. Eu acho que é nesse ponto e não essencialmente na questão assim da ideia do batismo, da ideia da fé, da doutrina de Cristo, porque eu concordo com o Pedro, que logo em seguida Pedro ele vai falar que ele estava ensinando aquilo que Cristo ensinou. Então é uma continuidade do ensino, mas não é ainda, acho que uma doutrinação do ensino, entre aspas, né? Doutrina eu quero me referir a concílios e a sistematizações, né? De teologias. Eu vou tentar me referir a isso quando eu falar dogmatização. Que foi assim mais ou menos que eu entendi quando ele estava falando. Mas eu concordo nesse aspecto. Até se a gente retornar para o Pentateuco, quando o povo ele está recebendo as coisas, eles foram libertos. Depois eles aprenderam por quê. Porque se a gente lembrar, Êxodo, eles vão começar a entender a história deles depois que eles terminam de fugir. Porque Moisés não está lá ensinando para eles, porque foi isso que falou em Gênesis e tal. Não, depois que eles picam a mula, e provavelmente depois que eles recebem os 10 mandamentos, é que passa a ter a narrativa do Pentateuco sendo escrito, né? Sendo clarificado para eles. Então, acho que esse movimento de sair do Egito é algo que eles... Desliga para mim. O que é que você... É o celular. Obrigado. Essa coisa da sistematização, da compreensão, acho que Moisés falou, porque ele fala, olha, o nosso Senhor nos tirou do Egito, e ele está nos tirando, então você tem uma informação que você está dando para o povo, mas você não tem uma compreensão concreta de quem que é esse Deus. Até porque ele não se revela completamente para Abraão, Isaac, Jacó, Noé, nenhum deles conhecem a Deus exatamente. Deus simplesmente falou, por exemplo, Abraão, vai, e Abraão foi. E aí a gente compreende Deus a partir de Êxodo, depois dos 10 mandamentos. Mas, ao mesmo tempo, eu pego nos textos que ele cita para defender a primazia da liturgia da criação sobre a compreensão das outras coisas, né, da sacralização, eu acho que ele cita muito pouco texto.
Algumas outras coisas fui eu que fui citando assim de cabeça, né, lembrando, mas ele só cita 2, que é o de Salmos e de Atos, que nele vivemos, nos movemos e existimos, e o de Salmo 24. E para trabalhar com Bíblia, a gente sabe que 2 versículos não é suficiente. Mas assim, eu acho que na ideia, eu concordo na forma como ele conduz algumas coisas, eu acho que eu não concordo tanto. Mas no ponto da dogmatização, eu entendi dessa forma, né, quando eu estava lendo. Eu quero só fazer uma questão de ordem antes, gente. Tá bom, tudo bem, eu vou passar o microfone para vocês. Eu não vou nem falar nada. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou deixar quieto, porque eu entendi que eu tô em minoria. A gente vai pedir as marmitas, eu acho que já é um bom momento para pedir, mano. Eu ia pedir para você pedir, mas então você fala primeiro, aí depois você pede, tudo bem? Mas eu esqueci de perguntar uma coisa. Vocês querem mini ou grande? Grande? Todo mundo tem grande? Não tem mini? Não tem média, mini ou grande? É mini ou grande? Você vai de mini? Então vai eu e o Léo de mini. Mas você vai pedir qual, Tom? Porque você não anotou. Você anotou? Não anotei porque eu saí do vídeo, estou fazendo. Eu dou um jeito. Tá bom, tudo bem. Então vai ter que pedir uma mais de frango. Qual que é a minha? Eu acho que a diferença é pouca, né? O Pedro vai fazer o pedido pra gente. É só saber que são 3 de frango mini e o resto é tudo grande. Você consegue guardar essa informação? Você precisa de ajuda? Tá bom. Não, mas é que eu não sei. Fala você primeiro, depois eu fazer o trabalho. Oi. Eu não entendi que o James K. Smith está falando de doutrina como essa coisa a posteriori, essa formação teológica, porque o que ele está estabelecendo ali é literalmente uma ordem. Primeiro você crê, depois você adora e depois você dogmatiza, ou seja, você crê sem nem ter muita definição dos contornos dessa crença. Para mim parece que é isso que ele está definindo, então não é necessariamente essa formação hiperteórica, sabe? Não é isso que eu estou propondo, mas eu acho que existe um grau de formação que é doutrinária que precede esse exercício de crença, tanto que a crença vem com a pregação do evangelho, né? Aquela ideia de você acredita pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para mim, você acha que ele está falando outra coisa? Diga. Posso antes de passar para os meninos? Que eu acho que era isso que eu ia falar. Sim, uma palavra, não. Sim, a gente aprende pelo ouvir. Só que o que ele está dizendo é que a gente não aprende pelo ouvir o credo, entendeu? A gente aprende pelo ouvir a história. Eu acho que essa dimensão do imaginário, que talvez a gente tenha deixado um pouco de lado, em suspenso, mas a gente aprende e a gente crê a partir da história, que não é simplesmente... É isso, não é só... É que é a narrativa, é justamente isso. E isso alcança a nossa imaginação. Não é necessariamente o que você deve ou não fazer, entendeu? Acho que ele está tentando dizer mais nesse sentido de dogma, do que entendeu? De afirmações mais diretas, assim, que não se envolvem dentro de uma história. Eu acho que, até pensando na parte das escrituras, a gente aprende a doutrina por meio de histórias, não necessariamente por meio de tratados teológicos. É que para mim isso tem mais a ver com o formato do que com o ponto. Assim, o formato da doutrina pode ser uma narrativa. A doutrina apostólica eu não acho que seja uma série de proposições, quando o Novo Testamento usa essa expressão. É impossível que a doutrina apostólica não inclua a história da redenção. Então, eu não acho que seja esse o ponto. Eu acho que o ponto é que ele entende que existe uma prática formativa, litúrgica, que precede essa compreensão da doutrina, que é uma coisa que eu não tenho muita convicção. Até no exemplo dos exemplos que você deu do Antigo Testamento, para mim existe uma distinção, que é o fato de que o Antigo Testamento é explicitamente menos claro sobre as coisas. Então, eu acho que Deus se apresenta de maneiras muito menos claras no Antigo Testamento. E, de fato, tem vários momentos que são apresentações quase litúrgicas, assim, né? Quando ele manda bater com um cajado numa pedra para poder abrir e sair água. Assim, mas... encostar, né? Bater foi vacilo. Mas a ideia de que a revelação completa e clara de Deus vem na forma de um homem que prega e que expõe a palavra, para mim parece apontar para uma conversão que
que começa com tipo assim, essa reconhecimento doutrinário. É que talvez doutrina seja uma palavra que esteja carregada de muito significado, não seja o que a gente pensa, mas eu não estou tentando dizer que é o credo apostólico, mas que existe uma pregação ali que precede a execução litúrgica, assim. Isso. Tá, só para ficar claro, então, já vai. Falou, Ramon. Tem mais? Ele só vai buscar as marmitas. Não, ele vai buscar a esposa. O que vai perto da gente? Só acho que caso o pessoal decida continuar, eu usei a ideia da dogmatização como uma coisa pós-concílios, né? Que a gente sistematiza ali. E o Pedrinho, ele tá citando a dogmatização numa forma pré-concílios, certo? Só de afirmações de quem Cristo é, essa coisa de popular. Só para ficar claro para quem também está assistindo depois ou para a gente? Eu só quero chamar atenção para algumas coisas, né? Parece que ficou meio polarizada a coisa. Porque aí não entra, por exemplo, a inspiração do Espírito Santo, né? A criação em si, ela manifesta Deus, sem dúvida alguma, né? Salmo 8 está aí para nos ensinar isso. Mas ela manifesta precariamente. Por quê? Porque a criação também foi contaminada pelo pecado. Então, se a Escritura não tem a prevalência, não tem a prioridade, eu acho que a gente vai fazer uma leitura equivocada da criação. Porque até a criação geme com dores de parto, esperando a redenção. Quer dizer, ela também está no meio da queda, né? E aí eu fico pensando, né, se não seria mais interessante a gente pensar na revelação natural e na revelação especial, né, que é o que a maioria das teologias sistemáticas propõe, né? Ou seja, a revelação natural ela é importante, mas ela pode revelar uma série de coisas que não dizem exatamente o que o Concordo. Opa. Porque dá muito. Tal. Desculpe, gente, que está no online na gravação. Mas concordo, Tom, esse aspecto da revelação natural é que eu acho que ele anda junto para um outro lado depois, né? Ele não chega propriamente. Não, porque eu concordo com você, porque eu também é uma das críticas que eu tive lendo o livro ao longo, né? Porque na parte que ele vai citar isso, é claro que no objetivo do livro ele está falando assim que a criação em todos esses aspectos é formativo, em requisito da igreja repensar isso para usar para formar a gente, né? Nesse aspecto, não que ela própria, embora ele defenda um pouco da questão da própria natureza, assim, sem utilização, possa nos formar na fé, mas ele defende muito mais a respeito que a igreja tem que utilizar essas outras formas, né? Vamos supor, da comunhão, de fazer uma comida, dessas coisas para nos formar juntos na fé. Eu acho que quando ele usa essa ideia do mundo inteiro, é nesses aspectos práticos, né? Para a gente, de tudo, conseguir pegar esses aspectos e aplicar a nossa fé a partir da Bíblia. Mas aí, acompanhando com você, eu entendi dessa forma, né? Um pouco mais que ele vai pondo, mas pegando dentro com você, se a gente sai da linha de onde ele trabalha a questão dessa formação, né? Que a igreja tem que se apropriar dessa realidade da criação como um meio de adoração, saindo desse aspecto que ele propõe, eu acho que fica muito próximo dele também andar com uma parada meio hinduísta, religiosamente falando, né? Do Atman Branda, quando nós somos um com o universo é um com nós, tudo é sacralizado. Então, assim, eu estava comentando pro Tom que eu acho que ele
não é a proposta dele, mas só que na hora que eu estava lendo antes dele concluir, eu fiquei pensando, será que que abrange um pouco essa ideia de religiões mais hinduístas, onde o mundo é sacralizado, porque eu e o mundo somos apenas um. Só que não é a proposta dele. Ele segue para outro rumo, né? Ele segue para a gente utilizar desse sacro para a fé, propriamente. Eu acho que acabou a pilha. Você usa aqui, Tom? Você usa aqui? Eu acho que poderia haver, né, assim, uma boa vontade, da minha parte, inclusive, né, de associar mais coisas à minha fé, né, porque eu tenho uma fé muito biblicista. Então, eu acho que todos esses componentes que estão sendo levantados aí, eu acho tremendamente importantes, né, porque fazem parte daquilo ali, né, o encanto do universo, né, e então eu acho que as duas coisas, ou as três, as quatro, as cinco coisas estão pertinentes, mas eu continuo achando que a palavra é o elemento determinante de se aquilo é verdadeiro ou não, né? Senão a gente não tem um critério objetivo no qual a gente possa se segurar, a não ser o nosso sentimento, as nossas emoções ou as coisas que a gente está apreciando na natureza. Eu não gosto disso. Peraí, calma. Não entendi seu ponto. Você não entendeu? Onde você vai? Arthur, você é o palestrinha de hoje. Você vai no banheiro? Eu tava ouvindo. Eu acho que tem uma dimensão disso que o Tom falou, porque, assim, de fato, quando a gente vai ver daqui 2 semanas, é o capítulo 5 e o capítulo 6. E o capítulo 5, ele vai passar por cada um dos momentos do culto e ver como a gente está sendo formado a partir desses momentos, assim. E ele só está partindo disso porque ele está partindo da Bíblia, não tem onde partir de outro lugar, né? É isso, a gente aprende que a gente sabe que a ceia é importante porque a ceia é bíblica, né? Os sacramentos, eles são bíblicos, eles estão na Bíblia. Essa sacralidade de certos elementos, né? Transformar certas coisas em sacramentos é bíblico. A gente não consegue tirar a informação disso de outro lugar. E aí eu quis falar por causa da última coisinha que você falou, que é de ser uma coisa mais emotiva e tal, porque, na verdade, quando ele vai falar disso no Você é Aquilo que Ama, ele está se afastando completamente dessa visão da adoração como algo que vem de dentro, das emoções, porque isso nos leva a uma individualização muito grande. Esse é o contraponto daquilo que ele está propondo, né? Que, no fundo, o que ele está dizendo é que a gente precisa viver essas coisas em comunhão, e isso só faz sentido se a gente viver em comunhão. Então, acho que essa dimensão da igreja, da comunidade, talvez dê mais sentido para aquilo que ele está dizendo, assim, porque ele não está se afastando da doutrina, porque ele não está se afastando, por exemplo, da tradição, né? Ele está se baseando na Bíblia, mas eu entendo o incômodo. Eu acho que eu estou um pouco incomodada agora também, mas ele ainda é meu autor favorito, então eu ainda não vou soltar a mãozinha dele. Tem outra coisa. Enquanto você estava falando, eu pensei em 2 coisas, assim. Primeiro, quando você postou aquele vídeo, eu fiquei pensando naqueles canais de lifestyle, sabe? E aí, umas semanas atrás, viralizou um vídeo do TikTok de um cara vivendo a vida normal dele. E aí ele, tipo, comendo café da manhã, escovando o dente. Aí ele vai no trabalho, abre o computador. Aí ele volta para casa, almoça, aí ele brinca com o cachorro. E aí é, tipo, uma vida normal. E as pessoas ficaram horrorizadas. Eu, tipo, gente, é isso que a gente faz todo dia, isso é viver normalmente. Mas a gente tá desacostumado a isso, porque criaram uma fantasia de que lifestyle é você viver de forma maravilhosa. Aí você acorda de manhã e faz a sua corrida super feliz. E aí já são 6 horas, porque você acordou às 5 para fazer a corrida super feliz. Aí você vai tomar o seu café da manhã, e você vai na academia, e você vai tomar banho, e aí tudo vira uma coisa maravilhosa e bonita. Só que isso é
tipo, isso é formativo, isso forma o nosso desejo, a gente quer agir como aquelas pessoas, assim. E aí, quando vem uma coisa que é a realidade na sua cara, você fica, então tá. Um pouco quebrado de expectativa, assim. Mas aí, outra coisa é quando você falou da questão de formar pessoas que têm a fé fraca, né? Ou são cristãos frágeis, no sentido de que a gente embute um monte de doutrina, ou de conhecimento, ou de crença, e aí, quando as pessoas começam a agir, sair um pouco, e para alguns tipos de ambientes que são muito formativos, elas vão se afastando da fé e vivendo daquele jeito. E eu acho que isso é muito sintomático, na verdade, porque quantas pessoas a gente conhece que creem em Jesus, mas não se dizem cristãs porque não gostam de igreja. E aí, tipo, dá para crer em Jesus sem estar na igreja, assim? Só que isso é muito comum, porque, de fato, a gente está dizendo que a fé cristã é um monte de conhecimento, então, se você sabe, e se você crê em Jesus Cristo, tá ótimo e suficiente, você não precisa ter um outro tipo de transformação de vida, você não precisa viver em ambientes específicos, assim. Eu acho que essa é uma dimensão da importância daquilo que o James Kay está fazendo, assim, que é trazer de volta essa dimensão do que a gente faz sendo importante, mais do que aquilo que a gente crê. Não mais, mas tão importante quanto aquilo que a gente crê, ou aquilo que é consequência da nossa crença. Isso. Agora eu acabei. Eu acho que esse ponto 2 ele se aproxima muito da traseira de caminhão. Sou filho de... Acho que esse ponto 2 se aproxima muito da traseira de caminhão. Sou filho de Deus. Não, assim, porque é uma crítica que a gente pode fazer, né? Que, assim, é uma compreensão que o pessoal tem... Famosíssimo esse também. Onde a gente vê essa fachada, ou muitas pessoas que... na fé popular, né? Na fé pop... acaba pegando assim, não, porque eu creio em Deus, tal, mas numa questão formativa não tem nada a ver com Deus. Mas crer, tipo assim, eu creio em Deus, será que isso é crer? Será que isso não é um ato de crer? E aí eu pego da palavra episteme, um crer apenas do acreditar ou de confiar, mas o crer, e aí eu vou me valer de Paul Tillich, onde ele traduz o termo de episteme como uma fé que me possui. Um crer que me possui e faz eu viver de outra forma. Ou é simplesmente um crer que eu tenho uma ideia das coisas, né? Que eu acho que é isso. E é muito parecido, na hora que você estava falando, me lembrei do ponto 2, logo no início, me lembrei, tipo, a fórmula de Bhaskara. Você aprende na escola e não usa mais nada na vida. Você não sabe nem usar. É tipo muitas vezes como a igreja nos forma. Às vezes a gente compreende algum sistema de doutrina, mas isso não tem impacto na minha vida porque eu não sei para que serve. Você me perguntar a forma de Bhaskara, A ao quadrado menos... B ao quadrado menos 4AC. Eu sei. Esse é o delta. Isso. Enfim, mas tá ali. Exato. Mas tá ali, tipo assim, a ideia da Bhaskara tá na cabeça. Só que para que serve? Eu sei que serve numa prova. E nem sei olhar mais hoje em dia para uma prova e fazer aquilo. Mas sim, eu sei que serve numa prova, mas só que não serve no dia a dia. Muitas vezes a fé, quando é muito mais só racional, eu sei o que é. Eu sei que Jesus é filho de Deus, eu sei que morreu por mim, eu sei que eu não posso viver assim, mas só que na prática é uma fórmula de Bhaskara. E na parada, assim, do ponto 1, na questão que desenvolve, né, esse outro estilo de vida pra gente, eu acho que o Tony pode falar perfeitamente como terapeuta, tantas pessoas assim que é ansiosas por desejar um mundo que ela não consegue viver. E como a nossa rotina nos mata, porque a gente vê o pessoal de lifestyle postando e, cara, tipo assim, a pessoa cumpre a minha agenda de um mês num dia, como que ela consegue? Então eu tenho que conseguir, eu não consigo, comecei a entrar em parafuso, porque eu já fiz um planejamento trimestral cabendo tudo num dia. E é autodestrutivo, né? E são coisas assim que não percebemos, mas o Smith ele enfatiza muito, né, no capítulo que você deu e que o Rafa também, nessa questão que são formações culturais que estão nos formando e a gente não percebe. Não percebe, e a igreja tem que reagir, tem que levantar e formar de uma forma tão boa quanto, e não apenas bascaramente. Bascaralizei o estudo de hoje. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho. Vamos, por favor, seu psicólogo.
Sabe? Então, acho que é isso. Vamos encerrar por aqui. Gente do online. Pode parar a gravação, mano. Tchau, pessoal do YouTube. Vamos falar tchau, tchau.